A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou Wellington Souza e este é o EBD no seu ouvido, o seu podcast da Escola Bíblica Dominical. Graça e paz, eu sou o Felipe Araújo e no podcast de hoje nós falamos sobre os discursos de Eliú. Ouvimos o jovem sábio falar, será que é sábio mesmo? Ele disse que o sofrimento é uma escola de Deus, é isso mesmo, Wellington? Meus amigos, fique conosco e aprenda um pouco mais a respeito deste assunto. Jó, capítulo 32, verso 6. Então Eliú, filho de Baraquel, de Bus, falou: Eu sou jovem, vocês têm idade. Por isso tive receio e não ousei dizer-lhes o que sei. Os que têm idade é que devem falar, pensava eu. Os anos avançados é que devem ensinar sabedoria. Mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, e o sopro do Todo-Poderoso. Não são só os mais velhos os sábios, não são só os de idade que entendem o que é certo. Por isso digo, escutem-me, também vou dizer-lhes o que sei. Enquanto vocês estavam falando, esperei, fiquei ouvindo os seus conselhos. Enquanto vocês estavam procurando palavras, dei-lhes sinal total de atenção. Mas nenhum de vocês demonstrou que Jó está errado. Nenhum de vocês respondeu aos seus argumentos. O discurso de Eliú é um dos discursos, excetuando-se os de Jó, claro, fazendo a junção dos discursos de Jó desde o início do livro, né, mais longos, né, dentre os que expõem as suas visões a respeito dos problemas enfrentados pelo patriarca. Além disso, vale observar que os discursos de Eliú, eles não são respondidos nem por Jó, tampouco pelos próprios amigos de Jó ali, Elifaz, Bildade e Zofar. Inicialmente, os primeiros versículos do capítulo 32, se você observar bem, se você tiver com uma versão mais atual, né, de tradução da Bíblia em língua portuguesa, que é o nosso caso, é claro, se pegar, por exemplo, uma NAA, uma NVT, uma Nova Linguagem de Hoje, uma NVI, até mesmo o ARA, né, conhecida como Revista Atualizada, você vai perceber que existe uma diferença entre os versículos 1 a 5 e os versículos anteriores e os versículos posteriores ali, que seria, né, a poética, né? Essa parte ela é feita em prosa, tá? Então nós temos uma quebra dessa construção poética, né, que a gente vem acompanhando desde o início do livro ali, a partir do capítulo 3, quando o Jó faz o seu lamento e ali começa a discussão entre seus amigos, ele e tudo mais, tá? Justamente, né, para introduzir o jovem Eliú. Então, note que os versículos 1 e 5 nos dá a introdução do jovem Eliú, porque ele não estava na história. Ou estava e nós não vimos, ou estava e o autor preferiu não colocá-lo ali naquele momento ou nos momentos anteriores. Ele é até um tanto quanto um leitor, digamos assim, que não conheça o livro de Jó, que não tenha lido, né, o livro de Jó, ele até fica um pouco surpreso pelo fato de Eliú de repente aparecer na história, porque não há menção de Eliú antes na história e também não haverá menção de Eliú depois, no finalzinho
né, do livro. Eliú aparece ali de forma surpreendente. Tá? Então, por isso os versículos 1 a 5, eles esteticamente ou na forma de estrutura, ele é diferente daquilo que é o restante do livro, que é uma forma poética, e nesse caso os versículos 1 a 5 são prosa. Lembrando que prosa é uma narração. O interessante de se notar nessa apresentação em prosa de Eliú é perceber que o jovem ele é apresentado, ele é mostrado com muito mais certeza do que os outros personagens. Basta você pegar os versículos 1 a 5, você vai perceber que Eliú é apresentado assim: Eliú, filho de Baraquel, o obusita da família de Rão. Ou seja, note que há uma preocupação maior na apresentação de Eliú em relação à sua origem, por exemplo. E aí é interessante que quando nós lemos Buzita, naturalmente nós somos levados a Gênesis 22, 20 e 21, quando nos é descrito que Naor, irmão de Abraão, tinha tido filhos. E dentre os filhos, um deles se chama Buz, de quem Eliú, segundo a maioria dos analistas bíblicos, descende, ou seja, de onde ele vem. Então, há uma certeza maior aqui em relação à origem de Eliú. A gente sabe a tribo, melhor dizendo, o clã, né, de Rão. Ele é filho de Baraquel e ele é um buzita. Ele faz parte ele descende de de uma linhagem importante, porque essa linhagem nada mais é do que o sobrinho de Abraão. Isso também confirma, né? E aí dá para mostrar justamente aquela ideia de que nós estamos numa história de Jó, né? Ou nós estamos com a história de Jó dentro ali do período patriarcal. Capítulo 32, quando inicia a fala de Eliú, né, na verdade é uma apresentação que ele mesmo faz de si. Você pega o capítulo 32 e você vai ter essa percepção. O detalhe, né, a ser observado aqui é que a fala de Eliú, que vai do capítulo 32 ao capítulo 37, né, no livro de Jó, ela contém 4 principais discursos, nós poderíamos separar assim. O primeiro discurso começa no capítulo 32, do versículo, né, a partir do versículo 6, né, até o capítulo 33, o versículo 33, no final do capítulo. O segundo discurso está no capítulo 34, do 1 ao 37 ali. O terceiro discurso, do capítulo 35, né, ou melhor, no capítulo 35, e, né, o quarto discurso no capítulo 36 ao capítulo 37. Nós temos 4 principais discursos aí, pelo menos a grande maioria chega a essa conclusão. O primeiro discurso vai ter uma temática bem interessante que Eliú vai apresentar, ele vai tentar justificar, ele vai tentar argumentar em relação, né, a Deus, as falas de Jó. É interessante, primeiro, como disse, observar que o capítulo 32 até o comecinho do capítulo 33, ele é um tipo de apresentação do próprio Eliú de si mesmo. Alguns comentaristas bíblicos, né, eles consideram essa apresentação um tanto quanto prolixa, ou seja, é uma apresentação cansativa, no sentido de que ele fica o capítulo 32 buscando mostrar, né, e talvez a gente entenda isso olhando para a estrutura social em que eles vivem. Lembra que ele se apresenta como o mais novo dentre eles, né, dentre os homens. E talvez, embora concorde que a apresentação dele é um tanto quanto cansativa, porque ele meio que fica repetindo aquilo e voltando e não termina de falar sobre si mesmo, mas talvez isso seja importante pelo fato dele ser mais novo que os outros ali.
E aí ele precisa, né, exigir, vamos usar a palavra aqui entre aspas, tudo bem? Exigir o direito de fala. Uma vez sendo mais novo, ele precisa mostrar para aqueles homens mais velhos, tanto os 3 amigos de Jó, como ao próprio Jó, não é? E note que os 4 são considerados entre os sábios, né, os mais sábios ali e tudo mais. Ele precisa mostrar que ele tem o direito de fala. E é isso que ele faz no capítulo 32, e é isso que ele faz no comecinho, né, do capítulo 33. Se você pegar aí, né, o versículo, por exemplo, 7, pensei, os mais velhos devem falar, pois a sabedoria vem com o tempo. Contudo, há um espírito dentro de cada um, o sopro do Todo-Poderoso que lhe dá entendimento. Se você pega o capítulo 33, a partir do versículo 2, chegou-me a vez de falar, as palavras estão na ponta da língua. Falo com toda a sinceridade, digo a pura verdade. O Espírito de Deus me criou, o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Então veja que ele, para justificar o seu direito de fala, ele apresenta justamente que não só a idade da sabedoria, como, não é, o fato de o Espírito de Deus, o sopro do Criador, né, o fato de Deus dar ao homem o sopro, isso lhe dá o direito de ter também sabedoria. Bom, a partir desse ponto de vista, eu me colocando no cenário e pensando pelo prisma dos outros amigos de Jó, né? Elifaz, Bildad, Zofar, eu diria para ele, vai meu amigo, fala logo, né? Acho que é essa sensação que a gente fica quando você diz que a apresentação dele é muito cansativa, né? Vamos direto ao ponto. No entanto, quando a gente pensa nessa apresentação a partir do ponto de vista de Eliú, e também, como você disse, do contexto geral da época, onde respeitava-se muito a tradição dos anciãos, certo? A tradição dos antigos. Então nós entendemos que essa apresentação dele trata-se mais de um cuidado, de um ato respeitoso, de mostrar que ele não estava, né, atravessando ali a conversa, que ele estava agindo sem decoro, né? Que ele estava agindo ali sem respeito. Ele estava primeiro solicitando o lugar de fala dele, uma vez que ele já tinha sido ouvinte. Isso mesmo, perfeito, Wellington, a colocação. E é justamente assim que a gente tem que pensar. É claro que eu colocando o ponto de vista como um leitor, ou como um ouvinte ali, como o Wellington disse, se colocando na cena, a gente acharia cansativo mesmo o fato dele gastar tanto tempo, né, falando de si mesmo, tentando justificar o seu direito de fala. Mas é importante que nós notemos justamente isso que o Wellington nos apresenta. O contexto da época fazia que o homem tivesse, ou melhor, nesse caso, Eliú, tivesse essa preocupação em entrar no discurso, né, e se apresentar e dizer que ele também tem direito de falar e argumentar. Um detalhe, Wellington, que eu acho interessante de colocar aqui sobre Eliú, é que ele é um pouco diferente dos 3 amigos, embora há de se concordar que também ele vai fazer jus à questão da ideia teológica da retribuição. Gostaria de lembrar que nós estamos dentro de um contexto social em que a teologia da retribuição é a principal maneira de se pensar nas relações de causa e efeito entre a vida de um homem e Deus, tá? Então a gente não pode esquecer disso. A gente não pode achar que pegar aqui, né, e colocar as personagens dentro do nosso tempo e achar que eles deviam respeitar, por exemplo, o entender de teologia. Não, o pensamento da época era dentro da teologia da retribuição. Então a gente vai ver isso ao longo do livro, né, em todos os discursos, inclusive, como já disse em outros episódios, nos discursos do próprio Jó. Mas é interessante, vai notar, que ele é mais cordial do que os próprios amigos de Jó, né? Ele não entra ali com os pés no peito, ele não acusa propriamente Jó, né? Ele não acusa Jó de pecados terríveis como os amigos, né? Ou insinua acusações, né? Ele até chama a atenção de Jó em certos termos, né? Mas ele não acusa Jó. E outra, ele
é quem vai tratar Jó pelo nome. Né? E talvez, é claro, dependendo do contexto, é claro, analisando o contexto social aí, o fato dele ser mais novo, ter respeito pelos mais velhos, mas ele é quem vai tratar Jó pelo nome. Então o discurso dele não é um discurso que a gente tem que ler como se estivesse lendo a fala dos 3 amigos de Jó, como se fosse algo muito pesado, algo muito duro. Embora tenha muito reflexo do que foi dito anteriormente, a fala de Eliú, ela é mais condescendente a Jó, né? E aí o próprio Eliú vai dizer isso, né? Sem puxar sardinha. Ele é condescendente com Jó, mas ele não alivia. Ele não é aquele cara que vai dizer para Jó, Jó, você está certo. Não. Né? Ele simplesmente vai mostrar que Jó estava errado, mas de forma um pouco mais educada. Pois bem, exigindo então o direito de fala, ali no capítulo 32, fazendo toda essa apresentação que Eliú faz, é importante agora analisar o capítulo 33, que está dentro do primeiro discurso de Eliú, ver o seguinte, né? Dos versículos 8 a 13, digamos assim, a gente pode separar em partes aqui esse discurso, dos versículos 8 a 13, Eliú passa a argumentar que o sofrimento tem um motivo. Né? Para tanto, ele vai, na primeira parte da sua fala, que é essa que eu mencionei, ele vai mostrar que Jó está errado ao pensar que, por ser inocente e sem culpa, Deus está contra ele. Então, o primeiro argumento, a primeira parte argumentativa de Eliú em relação aos discursos de Jó é: Jó, presta atenção, eu não considero e não posso dizer se você está certo ou errado. Mais ou menos assim ele está dizendo. Se você é inocente ou não. Você diz que você é inocente. Você diz que é puro. Pega o versículo 8, versículo 9, 10, 11, 12, ao 13, vai dizer isso. Você é puro, você é inocente. Jó, beleza, mas você está errado. Você não pode dizer que Deus está contra você. Não existe essa possibilidade, Jó, de você dizer. Como é que ele vai mostrar isso? Você pegar aí, ele vai dizer assim, ó, não tem como Deus estar contra você, porque Deus é maior do que todos os seres humanos. Deus está acima de todos os seres humanos. É mais ou menos assim. Jó, você está querendo dizer que Deus está lutando contra você, está te atacando, né? Está dizendo que você, ou fazendo um tipo de luta contra você, tornou-se o seu inimigo, mas você está colocando como se Deus fosse um ser humano. E Deus não é ser humano. Deus é Deus e está acima de todo o ser humano. Então Deus não tem essas preocupações em lutar contra o homem. Veja que é interessante perceber, isso é um pensamento que me ocorre, é claro aqui, né, e tendo cuidado, mas veja que é interessante perceber que Eliú, ele tenta, né, defender, justificar as ações, a ação de Deus, digamos assim, neste caso, nessa situação, mostrando para Jó, né, não que simplesmente condenando Jó dos pecados e dos erros, mas mostrando para Jó que Jó está tendo um ponto de vista um tanto quanto exagerado em relação a Deus, sem fazer um ataque, digamos assim, tão pessoal como os outros 3 amigos de Jó. Então, a primeira parte do argumento é essa. Ó, Deus é maior do que todos os homens, do que todo ser humano. Então, Deus é mais ou menos assim, Deus não tem preocupação em lutar contra ninguém. Por que Deus lutaria contra o homem? Qual é o motivo que Deus atacaria um homem? Esse é o primeiro argumento. Depois, Eliú demonstra a Jó que Deus, para chamar a atenção, do ser humano, ou seja, chamar a atenção tanto para adverti-lo de um possível erro, como adverti-lo de um erro cometido. Deus fala repetidamente, embora as pessoas não prestem atenção. Isso no verso 14 do capítulo 33. Ele vai dizer assim, ó, Jó, presta atenção. Deus não é como todo mundo. Deus não é igual ao ser humano. Deus está acima do ser humano. Ele é maior, é soberano.
Só que Deus, quando ele quer advertir, seja uma advertência em relação a um pecado que pode ser cometido ou a algo já que ocorreu, Deus ele fala, e fala repetidamente. Tá? Ele fala, só que as pessoas não prestam atenção. Ele expõe dois meios. Eliú apresenta aí duas formas que Deus se dirige ao homem. A primeira delas, você vai pegar o versículo 15 ao versículo 18, são sonhos e visões. Por exemplo, Deus usa os sonhos e visões para amedrontar, na NVT aparece assim, né? Em algumas versões vai aparecer aterrorizar, colocar medo no ser humano. Como assim colocar medo? Qual é o sentido? Deus aparece como se fosse um pesadelo, um monstro, e diz para o ser humano não fazer tal coisa e aterroriza? Não. Vamos lá. Amedrontar seria no sentido de mostrar que aquilo vai dar errado. Se você fizer isso, isso vai dar muito errado na sua vida e você vai ter vários problemas. Então não tem nada com assombração, nada com a questão de botar um medo terrível, mas amedrontar no sentido de alerta, de deixar a pessoa preocupada com o que vai acontecer. Então, o sonho é para persuadir o ser humano a não cometer um pecado, a não cometer um erro, a ter cuidado com aquilo que ele vai fazer. Isso que o Eliú está dizendo. O ser humano, ao dar ouvidos a essa advertência, vai dizer Eliú, ele é livrado da morte porque deixou de praticar o mal, ou não vai praticar o mal. Então veja, que a teologia da retribuição, né, os sinais dela no discurso de Eliú também. Quando ele é avisado, veja que é diferente do que os amigos de Jó fizeram anteriormente. Os amigos de Jó vão dizer assim, Jó, você está em pecado, por isso você está sofrendo. Para Eliú, não é necessariamente isso, embora haja ali a teologia da retribuição. A ideia é, Deus fala e nos adverte para que a gente não sofra. É mais ou menos assim o que ele está pensando. E é justamente o que ele diz quando ele fala que Deus fala por meio de sonhos. Só que também Deus fala por meio do sofrimento. E aqui a gente tem que ter todo o cuidado para entender que é justamente aqui que diferencia-se o discurso de Eliú, propriamente dito, na teologia da retribuição, dos discursos dos amigos. Eliú vai dizer assim, o sofrimento, que é o físico, né, o sofrimento, a enfermidade, é um meio de advertir, ou seja, alertar, ou castigar, pode ser as duas coisas. Ou o ser humano, quando está sofrendo fisicamente de enfermidade, como o Jó, por exemplo, tanto quanto ele sofreu fisicamente, ou é uma advertência de Deus em relação a alguma coisa que vai acontecer, a algum pecado que ele vai cometer, algum pensamento mau que ele teve, algo que ele está propondo no seu coração de fazer errado, ou que está nascendo no seu coração, então Deus envia uma enfermidade e o homem é advertido, ou a enfermidade é, como os amigos de Jó já pensavam, e como a teologia da retribuição, não é, ela coloca, é para castigar o homem de um pecado, ou por causa de um pecado. Veja que existe uma diferença, existe um pouco de diferença nesses sentidos aí de pensar. Os amigos de Jó dizem, Jó, o seu sofrimento é por causa do seu pecado. Eliú diz, Jó, você está sofrendo, é mais ou menos assim, é porque Deus, se você é puro e inocente, é porque Deus está o advertindo, está o alertando de algum tipo de pecado, de algum tipo de erro, de alguma coisa que você vai fazer. Então, existe uma diferença entre os pensamentos. E aí, a enfermidade, é interessante que para a enfermidade Eliú coloca algumas coisas. Veja que Eliú, ele faz uns contrapontos interessantes. Ele diz assim, quando é sonho e visão e Deus alerta, o homem dá ouvidos, o mal não acontece, ele é livrado da cova, da morte, certo? Quando a enfermidade acontece, um anjo intercessor ou um intercessor que o declare justo, né, aquele pecador, estará salvo da morte física. Eu gostaria de fazer uma observação nesse trecho, por exemplo, o trecho do versículo 23 aqui, que fala sobre a questão dos anjos intercessores, ou de um intercessor, ou de um intérprete, ou de alguém, para a gente ter o cuidado de não colocar isso dentro, ou fazer um apontamento disso como se fosse a graça da salvação. Tá? Isso seria cometer o que é chamado hoje como anacronismo, colocar algo que está muito antigo
dentro de um tempo mais presente, tá? A gente tem que ter esse cuidado. Não se trata aqui de graça comum, tudo bem? Se trata de uma intercessão de um anjo intercessor, de um intérprete, de alguém que ajude, né, a pessoa que está sofrendo com a enfermidade para livrá-lo da morte física, para livrá-lo de uma morte física, não de uma morte espiritual, tudo bem? A graça tem relação com a morte espiritual, com a vida do ser humano espiritualmente morto. Esse trecho muitas pessoas podem confundir e pensar que relacionar com a graça. Tem que ter muito cuidado com essa interpretação, porque o texto ele não dá propriamente dito essa base para a gente interpretar assim. Pois bem, então essa intercessão ajuda o ser humano, né, tenha saúde novamente, assim ele possa orar e buscar a Deus, confessar o seu pecado, isso que Eliú vai dizer, e continuar em frente, continuar a viver, né? Veja que Eliú diz assim, ó, essa enfermidade ela é uma advertência, e essa advertência, quando alguém intercede por essa pessoa, por esse pecador, ela pode ser livrada da morte física, e a partir daí, né, buscar a Deus e viver tranquilamente a sua vida. A visão de Eliú, portanto, para a gente finalizar esse primeiro discurso, a visão de Eliú, portanto, é que o sofrimento é um meio de Deus advertir o homem ou o ser humano de algo que ele possa cometer ou de algo que ele cometeu. E aí, Felipe, seguindo essa mesma linha, né, a respeito do avanço que ele faz em relação aos seus amigos, né, em relação aos outros amigos de Jó, o que nós temos aqui é um Eliú que primeiro, quando nós abrimos, por exemplo, no segundo discurso dele no capítulo 34, nós vamos ter um Eliú que ele faz um resumo, né, das palavras de Jó. Então ele quando abre o seu discurso no capítulo 34, ele resume basicamente as palavras de Jó anteriores, né, os discursos que Jó disse, os argumentos que Jó levantou. Ele resume em pelo menos 2 tópicos. O primeiro tópico que ele resume, quando você abre ali em Jó no capítulo 34, o versículo 5 e 6, ele vai dizer que Jó, você afirma que você é inocente e que Deus é injusto porque desferiu golpes contra você, né? No capítulo 5 é basicamente Eliú está parafraseando Jó, né? Tá colocando ali em outras palavras o que Jó havia dito nos seus discursos. E ele também resume Jó, e aqui é um ponto um pouco mais delicado, quando ele diz que é como se Jó estivesse afirmando que não vale a pena ser íntegro. Então ele está tentando parafrasear Jó, só que aqui ele falha porque Jó não diz literalmente isso ao longo de suas palavras. Ele pega, por exemplo, nós olhamos o capítulo 34 de Jó e o versículo 9, quando ele atribui essas palavras a Jó, ele diz assim: pois você diz, Jó, não dá lucro agradar a Deus. Eu estou lendo na NVI, tá? Não dá lucro agradar a Deus. Então, Eliú, ele monta a sua tese dessas 2 premissas, né, de Jó. Então, ele monta a sua tese a partir do ponto de vista de que Jó está acusando Deus de ser injusto, o que para eles é uma grande blasfêmia, correto? E a partir do segundo ponto de que Jó afirmou, conforme o ponto de vista de Eliú, que não vale a pena servir a Deus, que não vale a pena agradar a Deus. E na verdade, esse sentimento, como eu disse, de que Eliú está usando o argumento de que Jó disse que não vale a pena agradar a Deus, não pode ser comprovado, porque não foi dito por Jó, né? Inclusive, o capítulo 1, ali no começo, quando a gente vê Jó fazendo sacrifícios e apresentando a sua religião, nós encontramos os grandes benefícios que o mesmo Jó sabe que tem por conta de servir a Deus, né? Então, o que nós vemos aqui é que Jó fez 2 observações. A primeira era que o discurso que se esperava para os ímpios não vinha nos seus momentos ali de fúria, vamos dizer assim, né?
de revolta, Jó dizia isso mesmo. Você pega o capítulo 21 de Jó, ele diz justamente isso. O que se esperava para os ímpios não vinha, né? E em segundo lugar, que a aflição, a escola do sofrimento, como o Felipe disse, ela vem para os dois, para os bons e para os maus. E isso não entrava muito na cabeça de Jó, não entrava muito na cabeça dos amigos de Jó. Justamente voltamos mais uma vez ao tópico da teologia da retribuição, né? Não entrava na cabeça deles esse argumento, uma vez que eles entendiam que o mundo ele era regido por uma lei moral, né? Um universo moral, no qual colhe aquilo que planta, né? Colhe-se aquilo que planta. Então você pega, por exemplo, eu vou, só para nós estarmos bastante embasados aqui, você pega o capítulo 34 de Jó e o versículo 10, as palavras de Eliú, ele diz assim: por isso escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja fazer o mal, e do Todo-Poderoso praticar a iniquidade. Olha o verso 11. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal e que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Então, o que Eliú está fazendo aqui é contra-atacar os argumentos de Jó, uma vez que Jó, no auge ali do seu sofrimento, da sua dor, havia dito que Deus estava sendo injusto, que Deus estava vindo contra ele numa força desproporcional, né? Então, o amigo de Jó, se nós olharmos apenas esse trecho aqui que eu apresentei, capítulo 34, verso 10, 11 e 12, esse amigo de Jó, só a partir desse ponto aqui, ele merece muitos dos nossos elogios por sua preocupação com o fato de defender a reputação de Deus, né? Ele merece, o Eliú, ele merece, a partir só desse ponto de vista aqui, ele merece muitos elogios por sua preocupação. Ele está preocupado com o fato de que Jó está atribuindo o mal a Deus. E esse é um grande problema, né? O fato de dar-se a entender que Jó está atribuindo o mal a Deus. E aqui, o que nós precisamos? Vamos amadurecer essa ideia, Felipe. Era óbvio que Jó não era inocente a partir do ponto de vista de Eliú, conforme ele mesmo, né? O próprio Jó afirmava isso. Eliú, ele apela para os homens de entendimento para que concordassem com ele nesse ponto, de que Jó não era inocente e que Deus era justo. E aí todos os outros amigos de Jó, imagino eu, né, os que ali estavam, Elifaz, Ofar, Bildad, todos eles balançam a cabeça num gesto positivo. Não, de fato, Jó é culpado e Deus é inocente, porque a nossa lei moral segue essa regra à risca. Ela segue essa regra de que Deus atribui a cada um aquilo que ele merece, né? Mas enquanto os amigos de Jó todos balançavam a cabeça positivamente, dizendo que Jó era culpado, era inocente, o próprio Jó, ele tinha um verdadeiro não no coração. Ele não acreditava nisso. Ele tinha certeza de que ele era puro, que ele não tinha cometido pecados, né? Para Jó, Deus naquelas circunstâncias estava agindo injustamente. Ele estava punindo o reto e fazendo o ímpio prosperar. E aí isso deixava ele bastante indignado, né, naquelas circunstâncias, porque ele falava de coisas más que aconteciam aos pecadores, e aqui nessa vida, e consequentemente a tranquilidade dos justos. Então essa era a teoria que eles defendiam, de que aqui nessa vida a tranquilidade que seria para os justos era em razão do seu bom comportamento, da sua boa conduta, em detrimento do ímpio que sofria por conta dos seus pecados. Então Eliú está partindo de um ponto de vista onde nós temos um universo moral, e como nós já estudamos em outras situações, o que vale é a lei da semeadura, a teologia da retribuição, não é? Onde
coisas más acontecem aos pecadores e os justos gozavam de uma vida de tranquilidade e de prosperidade. Só que já na experiência de Jó, nós podemos comprovar que aquilo que se vivencia na prática demonstrava algum tipo de inadequação a essa doutrina, não é? Como é que nós podemos então defender que alguém trazendo, e como a gente sempre faz questão de desenvolver aqui na nossa aula, no nosso podcast, como é que nós explicamos a teologia da retribuição, como é que nós explicamos a lei da semeadura, conversando ou dialogando com alguém que esteja na mesma posição de Jó, dialogando com alguém que esteja em sofrimento tal como Jó estava, não é? Então, essa doutrina da retribuição, ela na teoria, ela nos parece ser muito bonita. Por exemplo, se você pensar os trechos das falas de Eliú, você vai encontrar muitas boas palavras. Por exemplo, ele diz em um dos trechos da sua fala, ele vai dizer assim: olha, o que nós recebemos de sofrimento é menos do que a nossa iniquidade merece. Então, o peso da dificuldade que nos sobrevém, as lutas que nos sobrevêm, a dor que nos sobrevém, é menor ainda do que aquilo que nós deveríamos sofrer por conta da nossa condição de errantes, de blasfemar contra Deus, etc, etc. Então, isso parece ser algo muito bonito, só que quando nós trazemos para uma experiência humana, nós encontramos dificuldades em encaixar essa doutrina. Uma vez que, trazendo mais uma vez para uma aplicação daquilo que nós enxergamos até nos nossos dias, como é que nós explicamos isso para, por exemplo, uma mãe que acaba de ter o seu filho assassinado por uma bala perdida, por exemplo, falando aqui dentro de uma realidade super atual do Brasil, não é? Uma criança, que pecado essa criança cometeu para ter sido penalizada dessa forma? Aí nós diríamos, bom, então foi o pecado dos pais, foi o pecado da mãe, mas ainda assim a teologia não se aplica, ainda assim a teologia da retribuição ela fica sem respostas. Mesmo que, por exemplo, voltando aqui no que Eliú apresenta em relação ao sofrimento, não é? O sofrimento é um tipo de aviso, mesmo sendo o sofrimento um tipo de aviso, como nós encaixaríamos e responderíamos a essa situação usando esse tipo de argumentação? Então veja que é muito complicado o que todos eles aqui no livro de Jó argumentam em relação à teologia da retribuição, não é? A gente não consegue encaixar esses pensamentos. Por quê? Existe um motivo. As situações da vida são tão diversas que a gente não tem a resposta correta e exata para tais acontecimentos. E aí, assim, o que nós já desde o início, se você está ouvindo hoje pela primeira vez, é importante que você volte nos episódios anteriores, onde nós estamos fazendo uma reflexão detalhada, né, do livro de Jó, mas nós já desde o início deixamos muito claros que não há uma pretensão de nossa parte de explicar o problema do sofrimento na humanidade, de explicar o problema do mal no mundo, uma vez que esse é um assunto extremamente complexo, não se responde com respostas fáceis. Mas um dos pontos de vista, Felipe, que eu quero levantar aqui, é que assim, a primeira coisa é que hoje nós temos bem mais informações do que Eliú e os seus amigos tinham. Eles falavam a partir de um ponto de vista bem mais limitado, a partir de um conhecimento, por exemplo, falando a respeito de escritura sagrada, a respeito de um conhecimento restrito apenas ao Antigo Testamento, né? Sem as promessas da nova aliança, sem as promessas do Cristo, sem as promessas do Messias. Então, o ponto de vista de Eliú e dos seus amigos era extremamente limitado. Esse é o primeiro ponto que nós temos que imaginar aqui. E aí, pensando a respeito da teologia da retribuição, há um ponto que eu acho importante nós destacarmos no episódio de hoje, que eu acredito que nós ainda não havíamos entrado por esse caminho nos outros episódios, Felipe. Que assim, quando nós falamos a respeito de vida humana terrena, vida humana na presente era,
certo? No presente século, é muito complicado nós aplicarmos a teologia da retribuição, porque a Bíblia mesmo nos afirma que nesta vida aqui, nesta terra, o ser humano está completamente suscetível a sofrimentos. E que esses sofrimentos em que nós amargamos aqui nessa terra, eles não são, entenda bem isso, eles não são interferências divinas. Ao contrário, eles são consequências. Ouça bem, nós estamos falando a respeito da teologia da retribuição, onde o ímpio colhe o mal e o justo colhe o bem em virtude, cada um em virtude das suas atitudes, dos seus atos. Só que isso acaba sendo contrário à experiência que nós vivenciamos no nosso dia a dia, onde nós enxergamos justos padecendo e ímpios prosperando. E aí nós nos perguntamos o porquê. Uma das respostas a isso é, primeiro, todo sofrimento que existe na face da terra, eles são decorrências do pecado do próprio homem. E aqui, quando nós trazemos isso e colocamos esse encaixe dentro do estudo de Jó, nós não estamos dizendo que o sofrimento de Jó é em decorrência do pecado específico que ele, Jó, cometeu. Só que, vamos pensar a partir deste ponto de vista, Felipe. Os sofrimentos que Jó passa, quais são? Ele perde, por exemplo, seus filhos. Ele perde a sua saúde. Ele perde seus bens. Ele fica pobre. E aí, pense isso a partir do ponto de vista que eu estou dizendo, de que os sofrimentos que nós temos nesta terra são consequências do pecado. E aqui eu coloco pecado em letra maiúscula, o pecado original, o pecado do ser humano. Então, se não fora a entrada do pecado no mundo, através do erro de Adão e Eva, do erro da humanidade, já não experimentaria, por exemplo, a angústia da tristeza, da perda dos filhos, porque a morte chega através do pecado, correto? Jó não estaria doente, porque a doença vem através do pecado. Jó não haveria de se falar em riqueza ou pobreza, uma vez que que o ser humano, antes do pecado, teria à sua disposição todos os recursos disponíveis para sobreviver, que era o Jardim do Éden. Então, todo o desencadear dos sofrimentos de Jó acaba sendo consequência do pecado original. Então, por esta razão, nós não podemos atribuir a Deus o sofrimento, né? O que Eliú e os amigos tentam fazer é afastar essa tese, porque se eles continuassem concordando, se eles deixassem, né, Eliú principalmente, quando ele inicia a sua fala, ele inicia dizendo isso, dizendo que, olha, eu estou indignado com vocês, porque vocês deixaram Jó falar e está dando a impressão que ele está certo, que Deus está realmente sendo injusto. Então, o que eles tentam afastar é justamente isso, a possibilidade de Deus ter causado aquele mal a Jó. Quando, na verdade, o que nós precisamos pensar é que os sofrimentos que ocorrem aqui nessa terra, eles são muito mais, e eles até não vamos dizer num todo, correto? Eles são num todo em decorrência das ações do próprio ser humano, das ações dos homens, do que em razão de um Deus que abandona, de um Deus que é injusto, de um Deus que está dando uma punição a quem faz as coisas erradas. Então, avançamos um pouco mais a respeito desse assunto da teologia da retribuição. Entenda bem, no plano terreno, no ponto de vista humano, o sofrimento que nós temos aqui nessa terra, eles são consequências do pecado original, porque antes do pecado original não haveria de se falar em sofrimento. Aí, claro, o que nós precisamos aqui amadurecer também? Ainda falando a respeito de teologia da retribuição. Se nós dissermos que essa teologia da retribuição, se nós dissermos que o homem não colhe aquilo que planta, nós também teríamos um problema. Se nós dissermos, olha, a teologia da retribuição ela não existe. Se nós dissermos isso, nós teremos um problema. Por quê? Nós daremos margem
para que as pessoas vivessem uma espécie de hedonismo, ou seja, viva pelo prazer e você não vai colher nenhuma consequência disso, né? Então, não existe esse negócio de lei da semeadura. Então a pessoa, por exemplo, vamos pensar aqui a respeito de saúde. A pessoa vai lá e estraga a saúde e ingere substâncias tóxicas, a pessoa maltrata o seu próprio corpo e não vai acontecer nada. Não, nós sabemos, é questão até lógica, nós sabemos que haverá uma consequência. Ele está plantando aquilo, ele vai colher aquilo. Com relação a relacionamentos, a mesma coisa, não é? Então, uma série de questões. Existe sim, aqui nessa terra, existe sim algo que nós precisamos fazer para que as coisas que Deus prometeu para nós, elas se concretizem. Então, não é possível nós dizermos assim, não existe. Até porque se nós dissermos que não existe a teologia da retribuição veementemente, com todas as letras, nós estaremos indo contrários ao que a própria Bíblia diz. A Bíblia diz em Gálatas 6 que o que o homem plantar, isso também ceifará, certo? Gálatas 6 vai nos dizer isso. Agora, existe um outro ponto de vista. Por um outro lado, se nós usarmos esse princípio de que não, a teologia da retribuição é assim, preto no branco, e você, por exemplo, dentro dos dias atuais, algo que é muito usado para justificar a teologia da semeadura, né? É a questão financeira, a teologia da prosperidade. Então nós dizemos assim, não, olha, se você vir para a igreja e você der uma oferta de valor X, você vai virar um empresário, você vai... as portas se abrirão para você. As portas se abrirão, você vai ganhar 10 vezes mais, etc, etc. E aí, isso também seria um grande risco, um grande perigo. Ou no sentido, né, que alguns pregam aí, né, você está roubando o Senhor, então a sua bolsa estará furada, então o que você estiver ganhando, se você não der na igreja ou para o Senhor, você vai perder, porque a sua bolsa está furada. Então as pessoas colocam, né, hoje a teologia da retribuição trabalha nesse pensamento. Se você der na igreja, Deus vai te dar 100 vezes mais. Se você não der, né, a sua bolsa está furada, então o que você ganhar você vai perder. Então veja como o pensamento da teologia da retribuição, ela mantém-se ainda na cabeça das pessoas, claro, com, né, as devidas atualizações. Perfeito. Então vamos tentar, Felipe, vamos tentar chegar a um consenso aqui a respeito desse assunto. Primeiro, quando nós dizemos a respeito das situações terrenas, ok, das situações humanas nessa terra, há um ponto do Antigo Testamento que eu acho que vale muito a pena nós trazermos aqui, que são palavras do pregador, são palavras do sábio. E nós sabemos bem que as palavras de Salomão no Eclesiastes, em Provérbios, elas dizem muito concernentes à vida aqui nessa terra. Elas não têm nenhuma pretensão de fazer planos com relação à vida futura. Tanto é que uma das maiores ênfases de Salomão no Eclesiastes, por exemplo, olha, desfrute da vida, coma do fruto do seu trabalho, porque o que se vê nessa terra é só cansaço e fadiga, etc. Então, o que Salomão ele está pretendendo é mostrar aos homens a sabedoria quanto à vida aqui nessa terra. E aí tem um trecho do livro de Eclesiastes, capítulo 9 e o versículo 11, que Salomão diz o seguinte: percebia ainda outra coisa debaixo do sol. Olha isso. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígio. E o final, ele diz assim: pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, assim também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Então, o que Salomão está dizendo aqui é um ponto de vista a partir da vida aqui nessa terra. E aí, todas as vezes em que nós nos perguntamos por que o justo sofre, as causas do sofrimento, qual é a justificativa? Por exemplo, nós estamos encontrando um Eliú que está nos dizendo para Jó: olha, Jó, Deus não é injusto,
Deus ele só pesa a mão em quem realmente merece, etc. E ele avança em relação aos amigos quando ele diz assim, o sofrimento é uma escola, o sofrimento é um método didático de Deus para ensinar. Então, eles defendem muito isso. Só que essa teologia, essa doutrina encontraria dificuldades para nós hoje do que como nós conseguiríamos explicar as milhões de crianças, milhares de crianças que morrem de fome, que nada fizeram. O que essas pessoas estão sendo ensinadas através do sofrimento? Estão compreendendo? Então, é algo complicado. E aí, qual que é a resposta? O que Salomão nos diz aqui, através de suas palavras de sabedoria? O tempo e o acaso afetam a todos. Existe o desemprego sobre a casa do ímpio e também existe o desemprego sobre a casa do justo. A doença chega na casa do ímpio, a doença também chega na casa do justo. Porque no que diz respeito à vida aqui nessa terra, a teologia da retribuição ela é muito relativa, vamos dizer assim, né? A teologia da semeadura ela não depende apenas dos frutos que se vêem aqui nessa terra. Ela está muito mais relacionada com as nossas raízes. E agora eu avanço um pouco mais nesse pensamento para falar que aonde a teologia da retribuição ela se aplica com toda a sua literalidade, quando nós falamos a respeito de vida eterna. Porque aí a Bíblia vai dizer que todos haveremos de comparecer perante o tribunal para prestar contas daquilo que fizemos por meio do corpo, quer seja bem, quer... Ali não tem negociação, ali não tem relatividade, não é? Ali, se, por exemplo, você pega a parábola do rico e Lázaro, quando nós entendemos a história de um homem que vivia passando apenas arguras aqui nessa terra, um homem que vivia apenas sofrendo com chagas, que desejava ali comer as migalhas que caíam da mesa do rico, né? O Evangelho nos conta isso. E quando eles morrem, a Bíblia diz que um é levado para o Hades e outro para o seio de Abraão. E ali, o que nos é revelado? Que, embora aqui nessa terra, veja se nós aplicássemos a teologia da retribuição apenas do ponto de vista terreno, nós diremos o quê? Que Lázaro é pecador e que o rico é justo, certo? Se nós tivéssemos apenas... É por isso que nós precisamos olhar as coisas, estudar a Bíblia a partir do Antigo e Novo, porque um vai espelhando o outro. Então, se nós, como Paulo disse em Coríntios, se nós esperarmos em Cristo apenas nesta vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Então, analisando a parábola do rico e Lázaro, se houvesse uma expectativa apenas nessa terra, se os amigos de Jó, pensem comigo, se os amigos de Jó estivessem diante do rico e de Lázaro, o que eles diriam para o Lázaro? Lázaro, você é pecador, você pecou. Seu sofrimento é por conta disso, então. Exatamente. E para o rico, que eles iam aplaudir o rico. Então, assim, para nós hoje, aproveitando nós estamos caminhando para o final, né, do estudo de Jó, e aí a gente chega num ponto de amadurecimento um pouco maior a respeito dessa questão do sofrimento. Então, assim, no que diz, não é nenhum tipo de pensamento pessimista, Felipe, nenhum tipo de conformismo, não é nenhum tipo de... Não. Mas o cristão ele tem que estar preparado para que aqui nessa terra nós passemos por tribulações. A Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, haverá tribulações aqui nessa terra. Então, o crente que vem para a igreja, pensando naquele, lembra aquelas plaquinhas? Deve ter ainda hoje em algum lugar por aí. Aquelas plaquinhas, pare de sofrer, correto? Né? Venha para Jesus e a solução dos seus problemas, etc. Isso tudo é muito de se pensar, é muito de se discutir, porque o crente passa sim por sofrimento. Eu diria que esse tipo de frase, de discurso, na verdade, é até antibíblico. Exato. Porque a própria Bíblia, né, não só afirma, como demonstra que os cristãos sofrem, né? Sofreram no primeiro século do cristianismo. Se a gente analisar a história do cristianismo no primeiro século, quantos cristãos foram terrivelmente assassinados pelo Império Romano, né, pelos próprios judeus, né, e tudo mais. Você pega ali o relato do capítulo 8, 9,
de Atos dos Apóstolos, você pega ali, extremamente mortes assim complicadíssimas. Sofrimento. Se você ler o Apocalipse, você vai perceber que haverá sofrimento, inclusive para aqueles que forem separados lá, né? Há essas menções no texto bíblico. O que eu penso é que nós temos que ter o cuidado em relação à teologia da retribuição, né? Fazendo o meio termo, o meio campo, como o Wellington fez, é de que eu não posso aplicar tudo e colocar tudo na conta da teologia da retribuição. Todo e qualquer sofrimento ou todo e qualquer benefício é por conta de uma teologia ou por conta de uma retribuição, não é? Sobretudo em se tratando do sofrimento. Justificar um sofrimento, não é? Qualquer que seja, por mais que a gente saiba que aquele sofrimento seja de fato por conta de um erro, justificar o sofrimento por conta simplesmente da teologia da retribuição é muito complicado. Então a gente tem que saber analisar as situações, analisar o que está acontecendo, né? E às vezes preferir não falar, manter-se quieto, do que tentar proferir palavras de consolo, condenação, algo do tipo, para tentar justificar aquele acontecimento. E aí, Felipe, o que acontece? Não, repetindo o que eu disse aqui, não é nenhum tipo de conformismo ou pessimismo da nossa parte, mas nós, aqui nessa terra, precisamos estar preparados para o sofrimento, não é? Por exemplo, nós vivemos em dezembro de 2020 e estamos em um momento crítico da humanidade, vivemos uma pandemia, uma doença onde cientistas de todo mundo se reúnem para buscar um momento onde cientistas de todo mundo se reúnem para buscar uma forma de imunização da humanidade, uma vacina, uma cura, um estágio onde nós estamos hoje, que nós alcançamos de muitos mortos, muitos infectados. E o que nós gostaríamos de fazer a partir do ponto de vista da retribuição? Nós gostaríamos de nos levantar como servos de Deus e dizer assim: olha, quem acreditar no Senhor, quem entregar a sua vida para Jesus, não vai ser afetado pela doença, não será afetado pela pandemia. Só que nós bem sabemos que isso não é possível, que isso é antibíblico, porque, como nós já dissemos, neste mundo nós teremos aflição. Veja bem, nós estamos aqui fazendo uma aplicação a respeito desse estudo de Jó, do capítulo 32 até o final do discurso de Eliú, né? Então nós sabemos que isso não é possível. O que nos resta então, não é? E mais uma vez eu recorro às palavras de Paulo quando ele diz: se nós tivermos a visão apenas aqui nesse plano, nessa terra, nessa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. E aí o que nos resta? É isso que nos aponta para a vida eterna, né? É isso que nos aponta que se aqui nessa terra nós perecermos, a nossa velha humanidade, a nossa carne mortal tombar aqui nessa terra, nós precisamos estar certos de que nós cumprimos aquilo que Deus tem para nós. Nós fizemos recentemente um estudo, inclusive eu indico a você que busque também aqui nesse podcast o estudo da carta de Paulo aos Efésios, e nós estudamos o texto de Efésios 2:10, que diz que Deus nos criou para boas obras, para que andássemos nelas. Então, nós não andamos em boas obras pensando apenas na teologia da retribuição aqui nessa terra. Não, eu vou andar certinho porque eu tenho medo da consequência, né? Eu vou fazer coisa certinha porque eu tenho medo de Deus pesar a mão sobre mim. Quantas vezes nós ouvimos? Ou o contrário, né? Eu vou dar certinho para ter as coisas boas nessa terra. Ou seja, exatamente. Limita a visão, a vida em Cristo a essa terra. A gente tem que ter esse cuidado. Exatamente. Então, que nós caminhemos como servos de Deus numa conduta correta, não apenas pensando no medo da punição ou pensando na recompensa, mas sim porque nós desejamos estar com o Senhor, né? Para não ficarmos simplesmente, nós vamos partir aqui para o final e não deixarmos os dois últimos discursos de Eliú de fora. Vou aqui fazer uma pincelada, já vou terminar. Talvez a gente consiga até depois fazer um extra disso. Mas os dois últimos discursos de Eliú, um discurso é Eliú dizendo a Jó que ele não devia ter reclamado, e sim apelado a Deus. O último discurso, ele meio que
mostra que o sofrimento é uma escola, é uma disciplina, é um meio de Deus fazer você crescer ou melhorar ou não cometer um pecado. E depois disso, Eliú faz um belo hino de louvor, né? A partir do versículo 5 ali até o capítulo 37, o final do capítulo 36 até o capítulo 37, ele faz um belo hino de louvor, atribuindo a Deus ali formas maravilhosas em relação ao poder e à sabedoria de Deus. Dito tudo isso, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, você possa ouvir Deus falar por meio desse podcast, por meio da nossa voz aí, né? E possa aprender a palavra de Deus. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê a sua infinita graça.